Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim a Escritura: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Até aí tá bom, meus irmãos. As últimas 2 semanas eu falei a respeito de Paulo, sobre o significado de fato ser servo de Jesus Cristo, que era o caso dele. Falei que Paulo foi chamado para ser apóstolo, que tirando Paulo, não existe mais apóstolos, os 12 depois Paulo acabou. Então todos os apóstolos que você conhece vivo é falso. Eu deixei bem claro. Eu tenho uma pregação também específica sobre apóstolo, depois se você quiser você pode pegar aqui também. Eu falei que Paulo era separado para o Evangelho, separado, né, para o Evangelho, eu vou falar hoje. O que é uma pessoa separada? É uma pessoa exclusiva para aquilo. Não faz outra coisa a não ser aquilo. Assim como o marido é separado para a esposa, apenas para a esposa, e a esposa é separada para o marido. Assim Paulo diz que ele também era separado. É por isso que na nossa igreja, pastor não pode ter serviço secular. É por isso que todos os pastores da nossa igreja têm que abrir mão do serviço para ser só pastor. Porque é o que diz a Escritura, separado. Daí como que eu vou ser separado para 2 coisas? Não tem como. Eu quero falar especificamente hoje, então, começando sobre o Evangelho de Deus. Eu quero começar como Paulo muitas vezes começa. O tema da minha pregação é esse, o Evangelho de Deus. Primeiro princípio, põe lá, por favor, meu irmão. Eu quero começar de forma negativa. Eu quero, em primeiro lugar, falar o que não é o Evangelho. Porque Paulo aqui diz que ele foi separado para o Evangelho. Só que eu sei que talvez a palavra Evangelho, ela bate tanto no nosso ouvido, que chega até a perder o seu verdadeiro significado. A gente pensa que simplesmente é algo bom, porque Evangelho de fato significa isso, boas novas. Mas a questão é, boas novas de quê? Quais boas novas de fato é o Evangelho? Hoje no meio cristão, infelizmente, o que é boas novas para muitos crentes? Dinheiro, prosperidade, fama, sucesso, saúde. Se você tem essas coisas aí, você está cheio das boas novas. Hoje em dia os cristãos, eles parecem que resumem o céu ser rico e o inferno ser pobre. Isso não tem nada de Evangelho. Eu não estou dizendo que sou contra essas coisas, é um absurdo. Que tem alguns que dizem que o dinheiro é um demônio, e o dinheiro em si é neutro. Paulo disse que o amor ao dinheiro é o problema. Mas tem outros que vão para outro extremo. Qual extremo? Tem que ser pobre, daí faz lá o voto lá de, igual os franciscanos, né? Não quer nada. Dinheiro não traz felicidade. Não traz? Dá o seu para mim, vai ser feliz então, se não traz felicidade. Não podemos cair nesses extremos. Não tenho nada contra. Mas, de fato, a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com bênção material. Algo que podemos palpar. Algo que podemos ver personificado na nossa frente. Algo concreto, se assim pode dizer. Não tem nada a ver com essas coisas. O Evangelho também não é uma capacitação, como muitos pensam. O Evangelho é uma capacitação para você poder se salvar, como se Jesus fizesse uma parte, e agora, por conta do Evangelho, você consegue fazer a sua parte, e por quanto você coopera com Deus, e ainda citam fora de contexto, aquilo que Paulo diz, de Deus somos cooperadores, é verdade, em muitas coisas somos cooperadores de Deus, não na salvação não somos cooperadores, ali de forma alguma. O Evangelho não é conceder uma oportunidade, como alguns dizem, um auxílio para se salvar. Como se a corrida cristã fosse um revezamento. Igual tem nas Olimpíadas, já viu aquele revezamento lá, que um corredor vai, corre, depois passa o bastãozinho para o outro termina a corrida? Alguns pensam que o Evangelho veio trazer essa boa notícia para nós. Olha, Deus correu a parte dele. Essa é a boa notícia. E agora o bastãozinho está na sua mão, termina de correr. Não é isso o Evangelho. É errado pensar que o Evangelho veio porque a lei de Deus falhou. Pessoas que pensam que o Evangelho veio porque a lei falhou, ela entendeu errado a lei e também entendeu errado o Evangelho. Ela conseguiu estragar as 2 coisas. Em primeiro lugar, a lei não veio para salvar as pessoas. E eu vou mostrar que tanto no Novo como no Antigo Testamento, esse era o propósito da lei. A lei não tem o objetivo de salvar. A lei que eu digo aos mandamentos, aquilo que Deus nos ordena, não só nos 10 mandamentos, mas em toda a Escritura. Na Torá e em todas as Escrituras, nos profetas, nos livros de Salmos e também no Novo Testamento. A lei não veio para salvar o homem. Muito pelo contrário. Sabe qual é a grande função da lei?
mostrar que o homem não consegue cumpri-la. É aquela historinha. Você sempre dava volta num gramado. Daí, de repente, um dia alguém coloca uma plaquinha lá. Não pise na grama. Ah, mas já não tinha como pisar mesmo. Você já não dava conta. A lei também é assim. A lei não veio para salvar, mas para mostrar que o homem não pode cumprir. É o que Paulo diz em Romanos 3:20. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei veio justamente para estampar o pecado diante de nós. Porque, ora, senão a lei não é pecado. Como você vai dizer que alguma pessoa está errando se não tem uma lei dizendo que o que ela fez é errado? Não podemos dizer. Olha o que Paulo diz em Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu não teria conhecido a cobiça. A cobiça, você sabe o que é? É aquele cabelo da irmã que você olha liso, sem chapinha, e você pensa, ai, se o meu fosse assim. Ai, aquela bolsa, ai, aquele carro, ai, aquela casa. Isso é cobiça. Cobiçar aquilo que é do próximo, aquilo que é do outro. E Paulo diz que ele não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Ou seja, a lei tinha um objetivo, que era mostrar que o homem é pecador. E ela cumpriu exatamente o seu objetivo. A lei é como se fosse um raio-x. É mais ou menos o seguinte, você está aqui saudável. A princípio inteiro, não está faltando nada, todos os braços mexendo perna. Está uma maravilha, uma aparência boa. Só que você vai ao médico. E o médico tira uma radiografia de você. E olha que você tem uma doença que está te corroendo por dentro, que em poucos dias você vai bater as botas. A lei veio justamente para mostrar isso para o ser humano. Vocês não cumprem a palavra de Deus. Vocês estão perdidos sem Deus. Vocês, sem exceção. E quando eu digo sem exceção, é sem exceção mesmo. Todos nós que estamos aqui, todos que viveram antes, os que virão depois. A Bíblia diz, todos pecaram, sem exceção, todos erraram. É isso que a lei veio fazer. O Evangelho, todavia, também não é apenas um anúncio de que Deus vai perdoar os seus pecados. Ah, peraí, pastor, agora foi longe demais, hein? O senhor está dizendo que o Evangelho não é apenas um anúncio de que Deus vai perdoar os nossos pecados? Não, não é. Sabe por que o Evangelho, as boas novas, não é apenas isso? Que Deus vai perdoar o meu e o seu pecado? Porque nós não precisaríamos do Evangelho. O Antigo Testamento também fala disso. O Antigo Testamento também fala de perdão dos pecados. Aliás, o Antigo Testamento fala a respeito de um dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão nacional, onde toda a nação era perdoada num culto sagrado a Deus, onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia expiação por todos. Então, o perdão dos pecados também estava lá. Portanto, não pode ser boa nova do Evangelho o perdão dos pecados, porque se fosse, já estaria lá atrás. O Evangelho também não é um apelo para que eu e você, para que homens e mulheres vivamos uma vida digna, moralmente correta e moralmente ética. Pastor, o senhor está dizendo que o Evangelho, ele não diz para nós fazermos isso? O Evangelho não tem essa mensagem. Eu não estou dizendo que nós não fazemos. Mas o Evangelho não veio dizer para mim e para você, que tem uma vida correta, rapaz. Seja um bom pai. Seja uma boa esposa. Seja um bom filho. Seja alguém diante da sociedade moralmente correto. Isso sim está nos mandamentos, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho ainda não é isso. Muito menos aquele apelo que talvez você já ouviu, né? Vem aqui, aceite Jesus e volta para casa. Não, isso não é Evangelho. Nunca foi, nunca vai ser. Já que eu falei o que não é o Evangelho, segundo princípio, então eu quero falar de fato o que é o Evangelho. Esse é o segundo princípio. No versículo 16 de Romanos, capítulo 1, Paulo é bem claro, ele diz assim, pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Olha o que Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu me orgulho. Era um estilo de Paulo falar dessa forma. Não me envergonho para falar que se orgulhava daquilo. Eu me orgulho do Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
O Evangelho não é uma exortação para que pessoas salvem a si mesmas. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é de fato o poder de Deus. Apenas Ele tem o poder de salvar o homem perdido, o ser humano, a mim e a você. E é isso que Paulo vem falar. Depois aqui no versículo 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso daqui sim é novo. Isso daqui sim é boas novas. Deus mostrando que a justiça dele, de fato, é consumada no Evangelho. É vista no Evangelho. Como assim, pastor? A justiça de Deus é vista no Evangelho. Lembra de Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa para todo aquele que peca. Para todos nós. É o que diz a Escritura. O salário do pecado é a morte. Lembra no Antigo Testamento? Onde havia aqueles cordeiros morrendo para aplacar a ira de Deus, porque não se aplacava a ira de Deus a não ser com sangue. Lembra que as pessoas pecavam, levavam um cordeirinho diante do sacerdote, o sacerdote partia o cordeiro no meio, queimava para que a fumaça pudesse chegar até Deus, e daí então aquela pessoa ser perdoada dos seus pecados? Lembra dessas passagens? O Evangelho vem mostrar que todos aqueles símbolos foram cumpridos em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Assim como quando Jesus sai do Rio Jordão após ser batizado, o que João Batista diz para ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele faz é mostrar. Lembra todas aquelas tipologias, aqueles símbolos do Antigo Testamento que perdoavam o pecado provisoriamente. Agora sim, vem um Cordeiro perfeito, como tinha que ser perfeito, para que ele pudesse, de fato, pagar o meu e o seu preço. E então o Evangelho é Deus justificando injustos como nós, através do sangue do único justo que pisou nessa terra. Isso é boa nova. Isso é Evangelho. O Evangelho não é dizer o que o homem tem que fazer para se salvar, não. O Evangelho é uma proclamação do que Deus fez para salvar o homem perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o que salva. É apenas isso que tem o poder de converter as pessoas. Princípios sobre casamento não converte. Ainda que sejam bíblicos, ainda que sejam corretos. Como educar os seus filhos, como ser um bom homem, um bom marido, uma boa esposa, são coisas que a Escritura diz, mas ainda não é o Evangelho. O Evangelho é uma proclamação de que Deus veio salvar a mim e a você, que estávamos perdidos, sem chance alguma de alcançar a Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus introduziu um meio de salvação no mundo, para que o homem pudesse ser salvo. E esse meio de salvação é exclusivamente, apenas mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outra coisa que possa salvar a mim e a você, que possa salvar o ser humano, que possa salvar o perdido, do que o sangue de Jesus e a fé no sacrifício dele. E é isso que Paulo vem explicar basicamente aqui em toda a epístola aos Romanos. Aqui do versículo 18 até o final do capítulo 1, nós vamos ver mais adiante que Paulo ele começa a mostrar que os gentios necessitam dessa salvação. Que os gentios, digo os não-judeus, estão perdidos e que eles necessitam de entender o Evangelho da salvação de Deus mediante o derramar do sangue de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2, Paulo também começa a dizer que os judeus necessitam dessa salvação. E no capítulo 3 ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Consegue ver? Sem exceção, todo ser humano precisa ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ainda que ele faça muitas coisas, e é bênção fazer, mas nós não fazemos coisas boas para ser salvo, porque não adianta nada, é o contrário, é porque Jesus Cristo nos salvou mediante a sua morte, e apenas mediante ela, é que nós fazemos as coisas. Você não tem que colocar na sua cabeça: eu preciso ir ao culto para alcançar minha salvação. Não, você não vai alcançá-la por vir ao culto,
mas porque Deus a conseguiu para você, você vem de fato cultuá-lo toda semana. Isso é a mensagem do Evangelho. Porque o perdão está no Antigo Testamento também. Mas a forma de Deus justificar o homem mau se revela no Evangelho. Eu coloquei ali Lucas 2:10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. Aqui é a anunciação do anjo. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Olha que interessante, não diz que será para judeu, não diz que será para um povo especial, para todo o povo. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Daí do versículo 10 até o versículo 19, ele começa a dizer como seria o nascimento de Jesus, aonde ele estaria para que os magos pudessem ir lá aonde ele estivesse. No versículo 20, olha o que ele diz. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Por que eles glorificaram e louvaram a Deus? Porque de fato eles viram a salvação de Deus na frente deles. Não é por conta daquilo que eles faziam. Não era por conta do seu currículo gospel que ele conseguiu a vida toda. Mas por conta daquilo que Jesus Cristo fez. Imagine o seguinte. Minha mãe diga assim para mim: Rafael, vamos lá em casa almoçar domingo comigo, meu filho? Eu falei, vamos, é óbvio que vamos. Só que ela diz assim para mim: olha, só que antes eu preciso passar no médico para pegar um exame que eu fiz essa semana. Você pode passar comigo lá antes de almoçar em casa? Eu, óbvio, mãe, vamos lá. De repente nós chegamos no consultório. O médico diz: dona Terezinha, tem como a senhora sentar, por favor? Então ele pega um exame, abre e diz assim: a senhora tem um câncer. Se a senhora não se cuidar daqui para frente, a senhora vai morrer. Esse câncer já conseguiu várias partes do seu corpo. Mas ainda há uma possibilidade de, com muito tratamento, muito remédio, muita disposição da senhora, a senhora se curar. Você pode ter certeza, acabou com o meu almoço. Meu almoço não, acabou com a semana. Com um mês talvez. Com um semestre. Imagina. Só que ele, sendo sincero do jeito que foi, ele também deu a única alternativa para que ela pudesse ser curada. Você sabia que o Evangelho é justamente isso? O Evangelho é o único remédio que pode salvar o homem doente com um câncer terminal chamado pecado e conduzi-lo para a salvação. Não existe outro remédio, não há outra possibilidade. Ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha o que for. Apenas o Evangelho é esse remédio. Mas para aqueles que de fato não se veem como doentes, e a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, viemos com esse câncer de fabricação caseira, chamado pecado. Sem exceção, todos. Mas para aqueles que não se veem como doentes, como pecadores, ora, convenhamos, não é boa nova de grande alegria. É apenas uma notícia. Se você chega no médico e o médico diz: olha, você precisa tomar um remédio. Você vai: não, estou bem, não preciso. Se ele não mostra uma radiografia do quão podre você está, você não vai acreditar. Então, para que remédio? Você está bem? O caminho para a alegria sempre passa pela percepção da gravidade da doença. Ou seja, da gravidade do pecado. Uma pessoa só vai entender que o Evangelho é boa nova e de grande alegria, como diz a Escritura, a partir do momento que ela de fato reconhece o estado que ela estava. Agora, para aquelas pessoas que são boazinhas demais, o Evangelho para ela não tem tanta finalidade. Dizer para ela: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai para o céu mediante Jesus Cristo, aquilo que Ele fez. Ela vai dizer: mas não precisava, eu também faço coisas boas, eu consigo. Ou seja, não tem função. O Evangelho que Paulo diz em 2 Coríntios 5,11. Aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa! O único que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E no versículo 19 anterior ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. É isso que o Evangelho veio trazer de boa nova.
nós tínhamos uma ligação com Deus quebrada. Não tinha como ter acesso a Deus. É por isso que a própria religião vem da palavra religar, né? Religar o homem com Deus. Olha, ele tinha arrebentado, a religião religa. E é óbvio, essa religião é Cristo. E é isso que Paulo diz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É a única forma, meu irmão, de eu e você nos reconciliarmos com Deus. É mediante a fé em Jesus Cristo e a sua graça sendo derramada sobre nossas vidas. Terceiro princípio. As boas novas não são novas. Ei, pastor, agora não entendi nada, hein? As boas novas não são novas. No versículo 2, você pode acompanhar comigo aí, de Romanos, capítulo 1. Diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Aqui eu acho que não só eu, né, vários acham a mesma coisa. Infelizmente a nossa Bíblia aqui, se a sua é igual a minha, essa Almeida, revista corrigida ou atualizada, eles deram uma pequena erradinha aqui, não é dos seus profetas nas sagradas escrituras, mas o mais correto seria assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas em sagradas escrituras, e não nas. Faz uma diferencinha aí. Como eu disse, boas novas. Por que não é algo novo, essa notícia de que Deus ia prover um meio de salvação para o povo? Ora, porque Deus já tinha falado disso muito antes. Era novo no sentido de que os eventos históricos tinham acabado de acontecer. Jesus Cristo morrendo na cruz, isso era novo. Agora, novo não no sentido de que o povo nunca tinha tido essa esperança, ou no sentido de que Deus tinha tido uma ideia agora e tinha criado naquele momento uma forma de salvar o povo. Não. Deus já tinha prometido, como nós lemos aqui, foi anteriormente prometido. Pastor, mas anteriormente onde? Ora, onde era a Bíblia dos apóstolos? No Antigo Testamento. Mais especificamente aqui na Torá, que são os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Está por todo lugar. Tem algumas profecias, por exemplo, diretas a respeito da salvação. Em Gênesis capítulo 17, diz que o mundo seria abençoado pela semente de Abraão. Não diz que apenas os hebreus, os judeus, os israelitas, mas o mundo também, chegando a mim e a você, seriam abençoados por um homem. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, eu coloquei aqui só algumas profecias bem diretas, para ficar fácil de entender que essas boas novas não eram tão novas. 2 Samuel 7,16, Deus prometendo para Davi, diz assim, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Você lembra? Também uma das profecias que tinha é que Jesus viria da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Então essa profecia já estava reverberando lá na frente para dizer, Davi, fica tranquilo, de ti vai vir um rei que vai reinar para sempre. Falando não só de Salomão, seu filho, mas claro, principalmente a respeito de Jesus Cristo. Em Malaquias 3:1 diz a respeito do precursor João Batista, voz do que clama no deserto. Lembra do Evangelho de Mateus no comecinho? Está fazendo justamente alusão a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Diz que o Messias viria da tribo de Judá. Em Isaías, capítulo 7, eu coloquei ali. Isaías 7,14 diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vê se vocês conhecem esse sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, não é nada novo. Essas boas novas do Evangelho já tinham sido prometidas bem antes. Então, quando Jesus nasce, o nome que ele tem, Emanuel, Deus conosco, você vai ver nos Evangelhos dessa forma. Para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, o que estava acontecendo era apenas o cumprimento daquelas promessas. Miqueias 5:2, ainda é bem mais específico. E tu, Belém Efrata, pequena demais. Belém é onde Jesus nasceu. Olha que interessante. Há centenas de anos atrás. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, que é algo mais claro do que isso. Olha, de Belém vai nascer o que há de reinar, e aquele que é desde, não só dos tempos antigos, desde a eternidade. Ora, quem que é desde a eternidade, a não ser Jesus Cristo? Então essas boas novas
não são tão novas, porque já estavam prometidas há muito tempo. O que nós vemos é o cumprimento delas. Além do mais, Isaías 42 diz que Jesus ia ser luz para os gentios. Isaías 53, que é um capítulo maravilhoso, diz a respeito do seu sofrimento vicário, que ele seria desprezado, rejeitado, traspassado. É só você ler Isaías 53. Zacarias 9:9 diz que ele entraria montadinho no jumento. Até esse detalhe, o carro é a placa que Jesus ia entrar. A Bíblia coloca. Depois diz que ele seria vendido por 30 moedas, que seria lançado sorte sobre suas vestes. Você vê exatamente como Jesus veio cumprindo cada uma dessas profecias. E são as profecias diretas. Eu poderia citar um monte, aqui não dá tempo, né? Não dá mesmo. Além das profecias indiretas, além dos tipos, das simbologias, como, por exemplo, o cordeiro pascal, aquele cordeirinho lá que era comido na Páscoa. Lembra que era passado o sangue do cordeiro no umbral das portas? Igual lá nas pragas do Egito, para que quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse e não ferisse o primogênito dos filhos de Israel. Aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo, é óbvio. Moisés era um tipo de Jesus Cristo. Melquisedeque, por isso já tinha sido prometido em Sagradas Escrituras. E quando a Bíblia diz em Sagradas Escrituras, não se refere apenas aqui aos livros dos profetas, mas a todo o Antigo Testamento. E quarto e último princípio para encerrar, sempre houve apenas um método de salvação, pela fé em Cristo. Você pode repetir isso comigo? Sempre houve apenas um método de salvação, pela fé em Cristo. Talvez você pense assim, pastor, nós, até que minha mente consegue entender um pouco, nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas e os antigos? E aqueles que vieram antes dele? Já se fez essa pergunta? Como assim? O senhor acabou de afirmar que sempre houve apenas um método de salvação, pela fé em Cristo, e aqueles que vieram antes de Cristo. Eu vim falar para você, não há essa história de, olha, havia uma salvação que era a salvação pela lei, mas hoje nós estamos na era da graça e há outro tipo de salvação, que é a salvação pela fé. Antigamente, antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela lei, por aquilo que elas faziam. Hoje, todavia, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Não, é engano. Sempre houve apenas um método de salvação. Eu vou provar para você que esse método é pela fé em Jesus Cristo. Tanto antes da lei, durante a lei e depois da lei, como nós vivemos aqui também. Sempre fomos salvos pela graça. Lembra de Abraão? Abraão existiu antes ou depois da lei? Antes. Ora, se as pessoas da lei eram salvas pelo que elas faziam, pelo cumprimento da lei, e Abraão foi salvo de que jeito? Não tinha lei. Sempre houve apenas um método de salvação. E esse método foi mediante a fé em Jesus Cristo. Porque, convenhamos, a lei dizia assim, olha, obedeça e viva. E você lembra quando Deus fez esse jogo com o povo? Deus chegou e disse assim, olha, vou dar meus mandamentos, se vocês obedecerem, vocês vão viver por eles. O que eles disseram? Senhor, está conosco. É mole para nós. Deixa aí que a gente obedece. Tadinho deles, não conseguiram nada. Era apenas uma parábola. Eles não iam conseguir. Lembra quando o jovem rico chega diante de Jesus? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele começa a descrever a lei, os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo outro. E ele disse, mestre, tudo isso tenho observado desde minha mocidade. Já errou aí, né? Mentiroso. Já começou aí, ou arrogante. Daí Jesus vem e diz, então vai, vende tudo que tem e segue-me. E então ele não pôde seguir a Jesus Cristo, porque ele era muito apegado ainda ao dinheiro. Aquilo era apenas uma parábola. Era apenas para mostrar. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Você não conseguiu, meu irmão. Eu não consegui. Uma vez eu vi uma irmã, ela chegou no pastor e disse o seguinte, pastor, eu estou tão feliz. E o pastor, mas por quê? Ora, em relação aos 10 mandamentos, eu tenho errado em apenas 2. Ô, mulherzinha, gente boa, hein? E ela perguntou para o pastor, pastor, e o senhor? Pô, imagina, se a irmã que chegou na igreja ontem está errando apenas 2, o pastor está acertando os 11 dos 10. Pastor, e o senhor, como o senhor está nos mandamentos? E o pastor, homem de Deus, já conhecia que os mandamentos não eram apenas esses atos externos, mas sim de pensamento, tudo que nós fazemos de errado, as cobiças, os maus desígnios, que corrupto e enganoso é o coração do homem. Ele disse, olha, irmã, eu erro constantemente nos 10. A mulher, sou mais santa que o pastor. É que ela não tinha entendido.
que Jesus explicou. Muitos entendiam que o pecado era o seguinte: não adulterarás. Ah, nunca fui para um motel com a vizinha não, pastor. Ah, joia. Aí Jesus vem explicar. Jesus não muda o mandamento, Jesus apenas explica. Ele diz: aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Pastor, eu nunca matei ninguém. É mesmo, aquele que chama o seu irmão de tolo já cometeu homicídio, é réu do inferno. Ah, acabou com nós, hein? O que nós podemos fazer? Nada. A lei nunca foi capaz de salvar ninguém no passado e nunca será capaz de salvar ninguém no futuro. O que nos salvará hoje e no futuro, quando estivermos diante do tribunal de Deus, é apenas a fé em Jesus Cristo. O resto é inútil. Fica imaginando um pastor chegar diante de Deus: Senhor, olha a igrejona que eu consegui lá, hein? Que é isso? Era um baita do pregador, Senhor. E quando eu cantava, então, o povo chorava. Agora não sei se era de unção, se era de tristeza. Mas chorava o povo lá. Isso não vale nada para Deus. Não estou dizendo que não faremos. Estou dizendo que para efeito de salvação não vale nada. A lei nunca foi capaz de salvar ninguém no passado e nunca será capaz de salvar ninguém no futuro. Olha o que Paulo diz na segunda epístola a Timóteo. Ele explica que até na época da lei as pessoas eram salvas mediante a fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 15 e 16 diz assim. Paulo falando para um pastor mais novo que ele, chamado Timóteo. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas calma aí. É só você pensar. Na época de Paulo, não tinha Novo Testamento. Estava sendo vivido e seria escrito. Mas olha, mesmo sem o Novo Testamento, olha o que Paulo diz. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Você consegue ver? Que até na época da lei, antes do Novo Testamento existir, as pessoas eram salvas pela fé em Jesus Cristo, mesmo sem ele ter vindo ainda. Porque não há diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu sei que é uma divisão que tem em toda a Bíblia, infelizmente, né? O Antigo Testamento e o Novo. E tem alguns que chegam ao cúmulo de vender só o Novo ainda. Você consegue comprar o Novo separadinho. Você consegue imaginar uma pessoa: ah, eu quero essa pessoa, mas eu quero só metade dela. Não tem como fazer essa divisão. O certo seria antes de Cristo e depois de Cristo, talvez. A única diferença do Antigo e do Novo Testamento, sabe qual é? É que no Antigo Testamento foi feita a promessa. E no Novo Testamento nós vemos o cumprimento. Sabe por qual motivo? Quando você peca, quando eu peco, nós não trazemos aqui um cordeirinho para que eu possa partir ele no meio e queimar para a fumaça subir para Deus? Sabe por quê? Porque isso foi cumprido em Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que morreu de uma vez por todas, como diz Hebreus. Então não temos mais essa necessidade de toda vez que pecar, trazer um bezerrinho, partir no meio. Sabe por que nós não guardamos o sábado? Porque Jesus Cristo cumpriu esse mandamento. O mandamento do descanso, nós só temos descanso nele. É só você ler Romanos 14, Colossenses 2,16. Não há necessidade mais de fazer diferenciação entre dia e dia. Se quer fazer, pode fazer, mas não venha falar que você é salvo por conta disso. Não, claro que não. E todavia, o que não foi cumprido no Antigo Testamento por Jesus Cristo, tem princípios de aplicação prática na nossa vida ainda hoje. Muitas das coisas Jesus cumpriu. Aquilo que não era para Jesus cumprir, é óbvio que os princípios ainda servem para nós. Como, por exemplo, Paulo diz assim em 1 Coríntios 9:9, citando o Antigo Testamento: não atarás a boca ao boi enquanto pisa o trigo. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Não sou pecuarista? Não atarás a boca ao boi enquanto pisa o trigo. Ou seja, está trabalhando. Quem trabalha tem que comer. Daí está lá, você contrata um funcionário para trabalhar para você e não quer pagar. Faz um absurdo. E Paulo ainda diz: acaso é com bois que o Senhor está preocupado? É óbvio que não. Já estou encerrando, irmãos. Quanto à salvação, também não há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Ambas são pela fé. Com a diferença básica seguinte: nós, hoje, aqui, 2017, nós somos salvos pela fé no Cristo que veio. Nós olhamos para trás
E cremos que um dia Jesus Cristo veio, há 2000 anos atrás, morreu na cruz e pagou o preço do meu e do seu pecado. E por conta desse sacrifício nós somos salvos. Nós cremos num Deus que veio, num Cristo que veio lá atrás. Sabe qual a diferença do Antigo Testamento? As pessoas também eram salvas pela fé. A diferença era a seguinte: elas criam num Deus que viria. Elas tinham certeza, olha, hoje nós estamos matando esse cordeirinho que mais um dia virá o Cordeiro de Deus. Um dia virá o Cristo, um dia virá alguém que vai definitivamente pagar pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ou seja, nós olhamos para trás e cremos no Cristo que veio. Eles eram salvos pela fé da mesma forma, olhando para um Cristo que viria. A graça estava tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo. Davi vivia no tempo da lei, todavia vivia debaixo da graça. Hoje muitos cristãos, infelizmente, vivem na época da graça, mas debaixo da lei, de um jugo, de um peso absurdo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal dia não pode trabalhar. Absurdo. Leia a Bíblia corretamente. E você vai ver que não estamos debaixo desse jugo. O princípio é o mesmo, sim. Um dia de descanso, tem que descansar. Se a terra tem que descansar, você não tem. É óbvio que tem que descansar. Para encerrar, 1 João 2, 7, 8. Olha o que diz a Escritura. Aqui o apóstolo João falando: amados, não vos escrevo mandamento novo. João falando: eu não estou escrevendo nada de novo, rapaz. O que eu estou escrevendo já estava lá atrás. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo mandamento novo. Pastor, não entendi nada agora, hein? Não vos escrevo mandamento novo, todavia escrevo mandamento novo. É porque já estava escrito. É novo porque apenas estava acontecendo aquelas coisas na época dos apóstolos. Todavia vos escrevo mandamento novo. Aquele que é verdadeiro nele. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando. E a verdadeira luz já brilha. Falando claro a respeito de Jesus Cristo. A diferença básica é essa. Nós acreditamos no Jesus Cristo que veio. Somos salvos pela fé. Os antigos acreditavam num Cristo. Messias significa isso, o Cristo prometido de Deus. Eles acreditavam no que viria. A lei, ela perdoava o pecado dos homens também. A diferença do Evangelho é que ele não apenas perdoa o pecado, mas o Evangelho é o único capaz de justificar o homem diante de Deus. Porque o que nos faz nos achegar a Deus é sermos justos. E quem aqui pode dizer que pode chegar diante de Deus com o peito estufado, nariz erguido, dizendo: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais? Ninguém. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Apenas no Evangelho. E essa é a boa notícia. Não que eu e você hoje temos a capacidade de nos salvar, que Jesus fez algo por nós e nós devemos terminar. Muito pelo contrário. O Evangelho é a proclamação de que nós estávamos perdidos, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas mesmo assim, Deus introduziu no mundo um método de salvação. E esse método de salvação foi através da morte vicária de seu Filho. E apenas pela fé nele, eu e você vamos ser aceitos, perdoados e considerados justos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?